A paz do Senhor, irmãos. Os irmãos estão todos felizes com Jesus? Claro, por isso todos estão aqui nesta manhã maravilhosa, não é? Um pouquinho quente, mas é natural. Oh, irmãos, já fomos muito abençoados pelo louvor nesta manhã e a festa continua. Vamos abrir a nossa Bíblia, que se encontra em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, é um texto muito conhecido, mas que o Senhor nos levou a trazer a sua palavra na armadura que Ele dispôs, nos deu, para sermos revestidos de poder, graça, ousadia e podermos lutar todos os dias contra as hostes celestiais da maldade. Todos os dias. Porque a nossa vida aqui na Terra é uma luta constante. Mas para isso vamos ler, como foi mencionado, o capítulo 6 e vamos ler do 10 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. E eu não vou orar agora porque os irmãos louvor já oraram por mim, e então o Senhor, eu creio que o Senhor ouviu a sua oração e eu só tenho que agradecer em seu nome. Diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça de justiça, e calçados os pés na pregação do Evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar, como nos convém falar. Amada Igreja do Senhor, a vida dos filhos de Deus nunca jamais poderá ser como era antes de termos um encontro real com Jesus. Antes de sermos livres, libertos, antes do fardo que outrora carregávamos, ser tudo posto de lado e sermos eleitos pela sua graça, filhos do Altíssimo. Quando Paulo cita a armadura de Deus, ele tinha em mente o soldado romano,
preparado para a guerra. Um soldado deve de estar sempre preparado para a guerra. E nós somos soldados de Cristo. Ele usa essa figura ilustrando a luta do crente e como ele, o crente, é claro, pode vencer. A metáfora denota o revestimento do Senhor Jesus, que o crente deve vencer, porque já venceu nele, no amado. Todas as partes, e temos que prestar muita atenção, todas as partes da armadura são pertencentes ao caráter de Jesus. Representam o caráter de Jesus na vida de cada um que se intitula como filho ou filha de Deus. E são todas adquiridas pelo crente através do Espírito Santo que um dia nos foi dado pela promessa. Primeira verdade, fala do cinturão. Cinturão pertence à armadura. Era posto em torno da cintura ou em volta da cintura, usado com a finalidade de apertar a armadura em volta do corpo. Para quê? Para sustentar de um lado a longa espada, do outro lado uma espada curta, menor, larga de ponta aguda. Era assim que o soldado era equipado no tempo dos romanos. E palo de fino, falando para o povo, para os efésios, para onde ele estava ministrando. Por isso ele escreveu esta carta, para hoje sermos verdadeiros soldados de Cristo. Esta verdade poderia muito bem significar a verdade moral, o oposto da mentira, o que era lógico e que é lógico. Por quê? Porque Satanás é o pai da mentira. Então nós, como soldados, onde quer que estejamos, devemos que ser opostos a tudo ao tempo à mentira. Há um ditado que diz que a mentira tem perna curta. Jesus é a verdade. E nós, como seus seguidores, como seus discípulos, devemos estar na verdade. É certo que o significado desta verdade exposta por Paulo vai além do próprio significado de uma verdade ética. Ou seja, a verdade cristã é o conjunto, é a fortaleza da doutrina que Jesus nos deixou. E é a doutrina que sustenta toda a armadura, segundo o uso da palavra. Porque a doutrina de Jesus é a palavra, assim como Ele é a palavra, e essa armadura representa estarmos vestidos dele. Jesus deve aparecer sempre na nossa vida, dando um bom testemunho, no olhar, quando falamos, quando ministramos, quando louvamos. A verdade nas nossas vidas tem que ser o sim e o amém, sem medo de errar. Jesus deu a sua vida em prol da minha, em prol de cada um e de todos quantos ainda virão ao conhecimento desta verdade,
querendo usar e vestir, se equipar com esta armadura que desceu do céu, para estarmos protegidos sempre das ciladas do inimigo. O que sustenta essa armadura, segundo o uso da palavra de Deus, é o amor. Sem amor, nada podemos fazer. Por outra, podemos fazer e dizer, mas sem o amor divino de Jesus na nossa vida, estamos fora do caminho. Pode faltar alguma peça da armadura nas nossas vidas. E por isso temos que ter muito cuidado. Sem amor, a Bíblia diz que é como um sino que toca. Eu vou ler no capítulo 4 e verso 1, 5 aos Efésios 4, 1, 5, que diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Irmãos, não importa se está a 10, 20, 30, 50, 1 milhão ao alcance da nossa voz. O que importa é estarmos vestidos com a couraça da justiça, para podermos enfrentar todas as ciladas. Eu não estou dizendo que não podemos cair ou até mesmo vacilar, porque vivemos agora entre a primeira natureza e vivemos para a segunda natureza. Então elas próprias são opostas. Mas temos que reconhecer todos os dias da nossa vida que fomos revestidos de poder, de graça, pelo novo nascimento. Eis que tudo que era velho se fez de novo e somos novas criaturas. Essa nova criatura foi-lhe entregue a couraça da justiça. Aleluia! Amados irmãos, segundo, a couraça da justiça. Para usar esta peça como metáfora para explicar a justiça, tinha em mente justificação. A Bíblia diz que sem justificação ninguém poderá ver ou entrar no reino de Deus. Por isso está escrito em Romanos 8:33, um verso muito conhecido que diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Por quê? Porque é Deus quem te justifica. É Deus que nos justificou e nos justifica. Mesmo quando tu cais, Ele te levanta. Porque tu reconheces que a justificação não vem do homem humano, vem do trono da graça, para seres livre e seres preenchido da autoridade que há em Cristo Jesus, o nosso Redentor. E continuamos. Diz assim a palavra do Senhor, continuando na couraça da justiça. Igreja do Senhor Jesus, quando justificados, o Espírito Santo opera em nós e faz a obra maravilhosa da santificação. Por isso Jesus disse: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, está escrito, mas que os livres de todo o mal. Justifica-os, Pai, segundo a tua palavra. Por isso nós somos justificados
continuamos sendo justificados. Outrora estávamos perdidos, sem Deus, sem salvação. Agora não. Agora tudo se fez de novo. Quem nos ouve nesta manhã maravilhosa, todos nós precisamos ser justificados da velha vida, da vã e enganosa maneira de viver, do egoísmo, das loucuras que fazíamos, das barbaridades que dizíamos. Agora somos, repito, novas criaturas. A obra santificadora, ela é conjunta com o crente no qual assumimos a forma gradual, e repito novamente, do caráter de Jesus Cristo. Não podemos nos esquecer que fomos regenerados. Não podemos esquecer que vivemos uma nova natureza, chamada natureza divina, meu irmão, minha irmã. Efésios 6,15 também fala do Evangelho da paz. Isso é maravilhoso, queridos. Evangelho da paz. Todo soldado bem equipado não pode ir à guerra. Eu não estou a falar de uma luta. Eu estou a falar de uma guerra. E numa guerra tem que ter pelo menos 2 exércitos. Uma luta pode ser 1 por 1, 1 para 1, 2 para 2. Isso, não estou a falar disso. Eu estou a falar numa guerra, é o que está escrito. Guerra. Aos 2 exércitos. Então, o exército, neste caso, o exército divino e o exército do inimigo, que também tem algum poder, porque lhe foi dado. Atenção. Porque tudo quanto existe, tudo quanto foi criado por Deus. Ele é criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, o soldado, como eu ia dizendo, também tinha as suas sandálias. Claro, no exército romano. E elas eram usadas como figura pelo apóstolo Paulo, elas eram feitas de um couro grosso e possuía a roda por baixo vários cravos e pitons. Para quê? Para quando ele fosse principalmente em terreno inimigo, quando ele passasse por terreno escorregadio, estivesse protegido. São os pés que protegem o corpo. Então a armadura de Deus é da cabeça aos pés. Nós estamos protegidos com a armadura não feita. Isto foi o que o Paulo usou para que todo mundo entendesse que o soldado não pode ir à guerra de qualquer jeito. Tem que ter a armadura completa para poder lutar contra o inimigo e ser mais que vencedor. Hoje, soldados de Cristo como nós somos, eu creio. Quem é soldado de Cristo? Diga amém. Glória a Deus, somos soldados de Cristo. Temos que ter cuidado onde pomos os nossos pés. Temos que ter cuidado onde vamos. Temos que ter cuidado quando falamos. Temos que ter cuidado com os telefones.
com quem quiser, mas fale de bênção, fale de salvação, fale da angústia do inferno, em vez de criticar e falar no nome de quem quer que seja. E vê-se e ouve-se muito por aí, irmãos, nada está escrito, e eu uso a palavra, nada está encoberto aos olhos de Deus, nada é encoberto a um filho, uma filha de Deus que tem a palavra como sua justiça e o escudo da fé como defesa. Amados, alguns dizem que Paulo estava se referindo ao evangelismo. No entanto, é preferível a interpretação de que Paulo se refere à paz com Deus. Segundo, paz para consigo mesmo. Paz para comigo, paz para com vocês, queridos irmãos. Paz para com o nosso próximo. Amor. Sem amor não há paz. Sem amor temos a fotografia muito grande como o mundo está vivendo. Porque não há amor e sem amor não há paz. O Evangelho proporciona paz mental e emocional. E a paz é oriunda e vinda da parte de Deus. Onde tu, meu querido irmão, meu prezado amigo que nos escuta, o crente vai e vem em qualquer situação que seja, sem medo. Porque a Bíblia diz, não temais o que o homem vos possa fazer. Então, meu prezado irmão, não temas, Jesus deu a sua vida, ninguém a tirou. Temos que estar preparados, se possível for, dar a sua vida, dar a minha vida, em prol de testemunho, como é a alma o Senhor que me salvou, como nós devemos fazer, em prol do Evangelho. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como nos amamos a nós mesmos, então também devemos estar prontos, se possível, se assim for possível, preciso, dar a nossa vida por amor ao Evangelho da graça. Quarto ponto. 6,16 fala do escudo, o escudo da fé. O escudo é usado pelo apóstolo como ilustração e ele servia para proteger o quê? O corpo inteiro. Proteção completa. Nós somos revestidos de proteção completa e ainda assim, por vezes, chega à nossa vida setas inflamáveis. Enquanto podemos estar protegidos olhando para a espada longa, o soldado romano também tinha a curta. E isso hoje nos fala de uma seta que pode chegar à nossa vida e ela vem inflamada. Mas não temais, porque a proteção do Senhor Jesus está em ti. Luta é uma coisa, na guerra é outra, entrar na batalha espiritual é outra, mas nós conjugamos
porque vivemos com duas naturezas. Queremos ou não, uma não se separa da outra. Efésios 1,15. Eu vou ler também. Efésios 1,15. Diz assim: porque havendo é também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, o vosso amor seja para com todos os santos. Com todos os santos. Porque somos um em Cristo Jesus. Então vamos mostrar nestes dias de luta, de decepção, de sabor amargo. Por vezes somos enfrentados ou atacados por quem menos esperamos. Às vezes somos angustiados por aquele ou aquela que diz que ser nosso amigo ou amiga e está preparado, a tua couraça é igual ao do outro. Vamos viver, como diz Efésios 1,5, alicerçados na graça e no amor que há em Cristo Jesus. Se somos verdadeiras testemunhas, digam amém. Vou ficar muito fraco, pastor João. Irmãos, esta palavra que eu estou falando é a palavra de Deus, qual o apóstolo Paulo, na unção e graça do Espírito Santo, falou não só para os romanos, ele fez primícias. Esta palavra foi primícia para os romanos, mas ela hoje é a palavra para toda a igreja. Como te poderes defender? E sem a couraça de justiça é um soldado que não tem arma. E se tem arma, não tem balas. Pode ter a arma, mas ela é fechada a um livro. Se quer conhecer a sua couraça, o seu vigor, a sua verdade, o escudo que nela está, tem que estar em comunhão com ela, porque se eu não estou em comunhão com ela, eu não estou em comunhão com Jesus. Então, Efésios fala desse escudo maravilhoso. Eu estou quase terminando, irmãos. Quando justificados, a palavra também nos fala da salvação. E Paulo intitula como capacete, usado por Paulo, é claro, para exemplificar a própria salvação. Ela é recebida pela graça divina mediante a fé. É o que nos livra e é recebida sempre. A graça é recebida mediante a fé de cada um. Ela é a proteção divina para o guerreiro. Quando a pessoa é salva da morte e do pecado pelo sangue de Jesus, recebemos um poder que outrora nem tão pouco ouvíamos falar, porque mortos não falam, mortos não aconselham, mortos não podem dizer para te desviares do mal. E estávamos todos mortos em delitos e pecados, e a nossa crença era morta. Íamos a ídolos,
levados por ídolos e não entendíamos nada porque o espírito estava morto e mortos não louvam. Amados irmãos, e repito, quando a pessoa é salva da morte e do pecado pelo sangue de Jesus, isso é a salvação pela graça. E da graça, é de graça, porque Jesus pagou o preço por cada um de nós, da minha e da vossa redenção. E terminando, alguns interpretam este texto para usar como declaração de versículos contra o diabo. Bom, a gente temos que usar a palavra em verso. Mas repare, no entanto, ele não foge de meras declarações. Temos que ter muito cuidado. Não é por meras declarações que o diabo foge de nós. Então, como é, pastor? É pela eficácia e operação das Escrituras e o Espírito Santo na vida do verdadeiro cristão. É o poder da palavra quando tu falas, pela tua regeneração, pelo poder que te foi dado, não por pastor, não por homem humano, mas por Deus em seu amado Filho. Eis que tens poder, está escrito, para pisar as cobras e escorpiões, porque esse poder vos foi dado em Cristo Jesus, o Senhor. Amados, todos nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E está escrito nas Escrituras. Todos nós sabemos que ninguém vai ao Pai sem passar pelo Filho. Nenhuma religião salva. Porque a Bíblia nos diz, o Senhor nos diz, que não há outro Salvador. Sim, porque Ele não é só o Salvador. Ele é Salvador e mediador único. Mediador, sim, pontífice entre Deus e os homens. É nele que nós confiamos. A couraça da justiça tem que permanecer firme, sempre firme. Firme cada dia mais. Quando o sol brilha, quando as nuvens aparecem, ou até a própria noite nos queira decepcionar. Está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a graça, sabedoria, discernimento e visão. Porque a Igreja do Senhor aqui na Terra é o seu exército que está defendendo o Evangelho da paz no mundo tenebroso. E o Senhor nos abençoe. Estamos terminando. Amados irmãos, eu vou chamar o irmão Daniel, esteja preparado que ele vai terminar, por favor, em oração. Mas eu quero dizer aos irmãos que, querendo o Senhor nosso Deus, agora sábado que vem, estarei retornando aos Açores. Desta vez eu vou mais a minha filha, os meus 3 netos, eles vão por 3 semanas. Depois eu fico lá mais 3 semanas, e Jesus, porque eles vão retornar, fico mais 3 semanas sem a minha costela. Mas depois ela vai lá no dia 2 de setembro e retornamos no dia 30 de outubro. É uma longa caminhada. Mas é para essas orações dos irmãos, sempre que se lembrarem da obra lá nos Açores e dos servos que estão lá em iminência, fazendo o melhor. Mas sem a ajuda da oração, é como ter uma peça
da couraça do nosso corpo um pouco larga. Lembre-se disso, queridos irmãos. O Senhor nos abençoe e vos proteja em tudo e qualquer circunstância. Amém? Ficamos de pé, por favor.